Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pod Discos. Eu sou o Roger Andrade e hoje estamos aqui para falar de um assunto diferente e estou aqui com meu amigo Gleidson Alves, participando mais uma vez aqui do canal. Fala aí, Gleidson, como você tá aí? Agora tá com um novo visual agora, né? Agora, né? Pra quem tá vendo vídeo, né? Eu esqueci de vir mascarado para disfarçar e tirar, né? Mas... Fala, galera, tudo bom? Cá estamos. Ouvi dizer que hoje dá para dizer, né? Estamos ali. Hoje parece que o Pod Discos está numa vibe de Pod Discos na mesa. É isso mesmo? Pois é, exatamente. Aqui estamos aqui, o William novamente aí, agora voltando novamente. Da Suécia ou não? Exato, da Suécia. Mas uma banda da Suécia, então aí, ó. Então aí, já. Então fala aí um pouco. Fala, Jorge, Gleidson. Ótimo estar de volta aqui depois de algum tempo. Tamo aí, cara. Tamo aí. Não estou da Suécia, muito pelo contrário, estou num lugar com muito calor. Calor humano, calor de temperatura. Não posso revelar onde é, por motivos de compliance. Mas tamo aí. Obrigado pelo convite. E é isso aí, cara. Bora lá. Deixa o tema contigo aí. Agora vamos falar de um disco de uma banda que é da Suécia, só que não é uma banda de rádio e muito mais uma banda atual, né? Então aí não estamos falando de Inesco, não estamos falando de Hits, não estamos falando de alguma dessas bandas assim, né? Mas que pode ter vídeo a qualquer momento, né? Enfim. Mas o disco em questão é o Look Sharp da banda, né? Ou dupla, né? Melhor dizendo, né? Roxette. Então, William, já te pergunto aqui de cara, qual é a sua relação com o Roxette e com esse disco? Inclusive, vocês já fizeram episódio sobre o Roxette, inclusive, né? Para lembrar isso. Nós fizemos uma biografia, a gente passou por toda a discografia deles, a gente fez um apanhado do primeiro ao último trabalho, mais a cantora nova, e assim, cara, a gente revisitou tudo. Eu costumo dizer assim que se você é brasileiro, tem mais de 30 anos, fatalmente você conhece o Roxette ou se encantou por alguma música do Roxette em algum momento da sua vida. A história do Roxette se confunde com a própria história do brasileiro acima dos 30 em algum momento. Então eu não consigo te dizer assim qual foi o ponto zero, qual foi o marco zero do Roxette, que disco que eu ouvi. A gente fala tanto sobre isso, né? Tipo, tal banda, que disco que você começou? Roxette eu não sei. Eu sei que eu fui pelos hits radiofônicos e MTV, coletâneas e tudo, né? Então assim, cara, eu acho que eu ouço o Roxette desde os 14, 15 anos, cara, pra hoje. Claro, né, que com o advento do streaming a gente conseguiu explorar toda a discografia, né? Exato, né? E aí eu te pergunto, inclusive, você acha esse aí o melhor disco do Roxette aí? Cara, eu não digo que é o melhor. Na verdade, eu nem tenho essa resposta pra te dar qual que é o melhor, eu não sei, cara. Eu sei que ele é muito bom. Eu fico entre ele... Fico entre o Crash Boom Bang. Fico entre o Tourism, sabe? Fico com esses álbuns aí. Por aí mesmo. Então aí, Gleison, então fala um pouco também da sua relação com o Roxette e com esse disco em questão também. Se eu fosse começar com uma polêmica, eu diria que o melhor disco do Roxette é a coletânea Don Boros, né? Que lá tem tudo que a gente precisa. E aliás, essa coletânea foi formação de caráter de muito fã de Roxette aí, viu? Opa, exatamente. Inclusive. Porta de entrada de muita gente aí, viu? Exatamente. Bom, como o William falou, né? Eu como tô aí na casa dos 30 a mais, ou 40 menos, como preferir, Roxette já faz parte da trilha da vida, né? Acredito que, assim, rádio, né, músicas que tocaram no rádio, como eu sempre falo, assim, aquelas músicas que eu ouvia sem saber quem era. Minha mãe é fãzaça do filme Uma Linda Mulher, então ouvi muito essa música na trilha do filme, né? Mas principalmente meu começo foi com a coletânea, né, que
gente acabou de mencionar, a Tom Bowers, Cat Charles, né? Foi onde eu conheci, de fato, assim, conheci não, onde eu descobri cada uma das músicas para associar ao Roxette. Eu lembro que teve a mesma professora que me apresentou lá o Stairway to Heaven do Led Zeppelin, que eu já contei essa história em um dos episódios, ela também acabou me apresentando essa coletânea do Roxette, e aí, cara, eu mergulhei nela por um bom tempo. Recentemente, eu já comentei com o William uma vez que eu costumo ouvir o episódio do Rock na Mesa da semana e pego um lá de trás. Recentemente eu ouvi esse do Roxette e daí eu mergulhei no Tourism, que eu não tinha escutado ele ainda prestando atenção. E assim, Roxette é aquela banda que você vai... Cada música ela tem uma história, né? E eu nem vou entrar no mérito de que algumas músicas têm as versões em português. Deixa pra lá, fica essa para outro momento. Então, versão em português, vamos deixar pro final, né? Vamos deixar pro final. Não, eu nem ia falar do que você pensou, tá? Eu já ia puxar mais ali pro lado do sertanejo. Tem umas coisinhas ali diferentes que também quem conhece. Enfim, cara, minha relação um pouco parecida, mas realmente, porque Roxette é uma coisa meio... tipo você falar, como é que você conheceu Dire Straits, essas bandas assim, tipo assim, acho que é uma coisa tão conhecida, entendeu? Que aí fica difícil você, como é que foi o ponto zero, sabe? O marco zero, o negócio e tal. Então, assim, realmente foi muito os hits, né? Que era mais desse disco, muito mais do que do que veio depois, né? Assim, lembro de Joyride, sim, né? Que é bem conhecido, obviamente. A própria Must Be Love, que é do Uma Linda Mulher, enfim. Mas de resto, cara, realmente... Mas falando até um pouco da ficha técnica desse disco, né, o Look Sharp é o segundo álbum de estúdio da dupla, lançado em 21 de outubro de 1988 pela EMI, gravado entre março até setembro de 1988 no estúdio EMI, né, no Stockholm, e no Trinity 2 em Londres. Produzido por... Agora começam as pronúncias complicadas da Suécia que me irrita profundamente. Só que aí eu vou tentar pronunciar do jeito que eu vou conseguir, né? Produzido por Clarice e Adam Mosley, né? Deixa que o professor William te ajuda. Não é isso mesmo? Não? Não sei de nada, eu já sofro nisso lá em casa. Imagina se eu vou vir aqui pra passar perto. Te vira aí, meu querido. Dá teus pulos então, Jorge. Te vira, meu querido. Tô dando... É o information, entendeu? Então não dá, não. Se eu já passei um parto tentando pronunciar a galera do Nestor, eu que não vou passar esse parto aí, não, da galera do Roxette. Então... Hoje eu vim só pra me divertir. Melhor pra descansar, pô. Olha que a gente tá numa segunda-feira gravando. Segunda-feira é um dia cansativo, chato, depois de um domingo que é feriado, então aí complica, né? Aí não dá não, né? Então aí é complicado, enfim. Então, o disco ele teve os singles Dress for Sussex, em 3 de agosto de 88, Listen to Your Heart, lançado em 27 de setembro de 1988, Changes, lançado em 28 de dezembro de 88, The Look, 12 de janeiro de 89, e por último, Dangerous, em 10 de maio de 1989, né? 5 singles assim no todo, né? E falando até um pouco do sucesso, né, da crítica e recepção, a crítica em relação a esse disco foi bem mista até, se for analisar, e teve um sucesso que conquistou certificações de platina e multiplatina em diversos territórios, e de 4 seus singles, né, que alcançaram sucesso comercial. E nos Estados Unidos, o álbum recebeu a certificação de platina, e os singles The Luck e Listen to Your Heart chegaram ao topo Billboard Hot 100, enquanto Dangerous e Dress for Success alcançaram as posições segundo lugar e 14º lugar, respectivamente, na mesma parada. Então, assim, talvez o primeiro grande sucesso da banda, né? Porque o primeiro disco deu certo ali, né? De certa forma. Aí depois, inclusive, eles lançaram uma Must Be Love
que era de Natal, que não tem nada a ver do que a gente conhece do filme Uma Linda Mulher, inclusive, que a letra é diferente, enfim, que inclusive foi censurada na Alemanha, né, que tem a história dessa, que os caras não gostaram da letra, mas fez um sucesso na Suécia. E aí, depois eles lançam a versão que a gente conhece do filme, e aí vem esse disco, que realmente é o grande sucesso comercial, assim, do Roxette, e só foi aumentando cada vez mais o sucesso da banda, né? Então, assim, aí eu falo, assim, eu perguntei pro William sobre essa, e pra mim, do que eu tô tentando lembrar dos discos do Roxette, acho que pra mim, o melhor. Esse aí eu acho que é o melhor. Assim, ó, vamos explorar um pouco mais, né? São 4 álbuns. Que eu acho que... 3. Vamos excluir o primeiro. Vamos lá. Look Sharp, que é esse que a gente tá falando hoje. Joyride. E o Crash Boom Bang. O Tourism que eu citei foi mais por uma questão afetiva ali, né? Tal, mas de ter algumas partes ao vivo. Mas falando de álbum de estúdio, são esses 3, cara. Porque depois a banda lançou outras coisas, mas não é a mesma coisa. Apesar de você conseguir pincelar coisas boas, não... Eu acho que o começo ali, tirando o Supers of Passion, e depois daqui a pouco eu posso explicar o porquê, eu acho isso. Do Look Sharp em diante, do Look Sharp até o Crash Boom Bang, pra mim foi o auge do Roxette. Então, antes de mais nada, também vamos falar um pouco da capa desse álbum, né? Que é uma capa, né, tipo um jornal, né, algo assim, como se fosse uma manchete, né? Que tem ali a dupla ali, né, e tal. Que ali, né, ali a dupla, enfim, né, as notícias, enfim. Cara, eu sempre adorei esse tipo de capa, cara, vou te dizer, cara, capa que é desse jeito. Tipo, você pega a capa do Lies, do Guns, a capa do Jethro Tull, Takes a Break, sabe, essas capas que são realmente notícia e tal, sabe, sempre achei legal essas capas, eu acho essa aí das mais... Também porque o Roxette acho que é uma banda que eu penso muito de capa, né, se eu penso em Roxette numa capa, eu penso nessa daí. Eu penso nessa aí, vendo assim, eu acho uma capa interessante, eu acho, na minha opinião. E fala aí um pouco, William. Sabe que Look Sharp é preste atenção. É a expressão. Preste atenção. Então, assim, tem esse The Daily Roxette, essa matéria no jornal, tipo, preste atenção, estamos aqui. Estamos aparecendo. Preste atenção, marque o nosso nome, porque a gente vai fazer sucesso. Acho que essa é a intenção da capa. Eu acho legal porque, assim, a minha primeira formação foi em jornalismo, então capa de jornal me chama atenção por isso, né? E ela é meio que uma capa de jornal com uma ideia de revista, assim, de aquela foto centralizada com uma chamada para puxar ali, que você tem as cores para dar um contraste, né? E é bem isso mesmo do preste atenção, do fique esperto, né? Look Sharp pode ser também fique esperto. Ó, estamos chegando, galera, e a gente tá vindo com tudo aí para aparecer mesmo, para ficar na cabeça do povo. E acho que eles fizeram bem, né? Se você pegar a capa do primeiro disco, ela é bem mais... ela ofusca um pouco mais, né? Porque é uma capa branca com uma foto mais em tom preto e branco, né? Não chama tanta atenção. Aqui eles já querem chamar atenção e a tendência é ficar cada vez mais chamativa as capas, né? Questão de... Então, vamos agora então para o nosso faixa do disco. O disco começa com a música The Look. Ela foi escrita pelo Perry Gaskell, né, como um exercício enquanto aprendia a operar um sintetizador que ele havia comprado. O ritmo de semicolcheias da faixa ela foi inspirado no ZZ Top, né? E o título original era He's Got the Look, né? E porque mudou isso porque era ter sido pra Mari, né? Só que aí, né, eles perceberam que não tava ficando muito legal, enfim, né, porque era uma questão da EMI, né, de querer empurrar ela mesmo, de botar pra cantar mais no disco, enfim, tipo de coisa, mas ele achava que não combinava tanto, aí, ele botou pra cantar.
essa é uma das músicas que eu conhecia e, assim, quando eu reouvi esse disco pela primeira vez, eu não me lembrava que ele tinha cantado, sabe? Tipo, que ele cantava, porque às vezes a memória fica tanto nela que às vezes eu nem me lembro muito, não, assim, dele cantando, do Per Gaskell nesse caso. Então, assim, ele tem uma voz característica dele, não é talvez melhor que a dela, mas, assim, é uma música boa de abertura, na minha opinião, uma música bem bacana e, assim, então, pra mim o disco começa muito bem até agora. Então, começa aí o Willie e depois o Gleison dessa. Cara, eu sempre achei assim a The Look assim uma carta de intenções do disco, né? Então, se você pensar bem, ela e fazendo um retrospecto em comparação ao primeiro disco e esse, a banda apontou logo de cara com uma música que assim, ela aposta numa música com potencial radiofônico absurdo, né, logo de cara. Então, se é a música preferida, isso são outros 500, né? Se vocês gostam ou não gostam, acho que ela é melhor ou não é. Tá, mas ela funciona bem pro que se propõe. Pro meu gosto pessoal, independente de reconhecer a força que ela tem como single, eu acho que ela nunca fez minha cabeça. Eu sempre achei bem interessante as partes do Per Gaskell, a forma como ele toca guitarra e acaba sendo o meu destaque da faixa. Tá? Eu reconheço muito o potencial da música e eu sei porque ela é tão popular, mas assim, eu não escolheria essa faixa assim, como uma música que representaria melhor o disco. Eu só reconheço que ela é uma excelente faixa para se abrir um álbum. Tu entende a relação? Sim, eu entendo. Eu acho que realmente é bem realmente nisso mesmo. Se for analisar, realmente é um cartão mesmo de visita até certa forma, realmente. Então, Então, fala aí, Gleison, um pouco da sua opinião agora. Bom, o interessante da The Look é que, como ela abre o disco, eles já trazem uma música dançante com guitarras marcantes, né? Já para deixar um sinal mesmo, para manter o pessoal ligado no disco. Eu acho legal começar com o Per Gaskell cantando, porque a voz dele ele tem uma voz legal, é uma voz diferente, a gente está acostumado com a Marie cantando, mas a voz dele é legal também, e uma coisa que eu curto dessa faixa é que, por mais que ele faça o vocal principal, ela tá ali fazendo uma espécie de colchão para ele ficar com o vocal mais solto, né, para não ficar tão pesado, para ele não arrastar tanto. E quando ela precisa mostrar o agudo, ela vai longe, né? Ela consegue alcançar ali notas muito altas. Então, eu acho que é uma faixa boa para abrir o disco. Não, assim, para mim não é a melhor, mas é uma música que eu gosto. Eu gosto de The Look, acho que principalmente pela questão de ser ele cantando nessa música. Sim, exatamente. E ela teve clipe, né, também, né? Essa aí teve um clipezinho que assim, que também é bem curioso, mas assim, é bem clipe da época também, né? Esse tipo de coisa. E agora vamos para a próxima aqui, Dress for Success. Que ela foi bem curiosa, porque essa música foi gravada justamente com uma disputa entre ela e o Per Gaskell, porque diz que eles não estavam gostando da mixagem que estava tendo, das gravações, até que chegaram, né, num acordo ali deles, que conseguiram gravar de boa. Mas a música acabou sendo bem controversa na época, tanto que ela foi banida em uma rádio cristã na época. E também houve muita confusão também, porque ela fala dress for success, sendo que parece que ela tá falando dress for some sex. E, tipo, vestida para... né, enfim, não vou falar muito o que significa, né? Porque é um canal de família. E até aí... porque eu tô tomando cerveja e tu não inventa de falar essas coisas aí que vai me ferrar de... E, cara, pra mim continua muito bem o disco, na minha opinião, a faixa. Tem um clipe um pouco preto e branco ali, né? Um clipe... parece aquele efeito sépia, né? Quase esses efeitos assim, né? Da época, parecia um pouco, sei lá. Tipo... né, tem um pouco de colorido também ali no meio e tal, mas... assim...
uma música bacana, na minha opinião, o disco continua muito bem. Né? Apesar que eu prefiro ainda a primeira em relação a essa. Vou te dizer. Provavelmente o Gleison não deve estar concordando comigo, né? Provavelmente, né? Então eu deixo o Gleison por último nessa. Fala, William, então. Eu daria um Ctrl+C, Ctrl+V no que eu disse na primeira, colocaria aqui também. Acho que se aplica. Eu acho que, exceto pelo fato de ser a segunda faixa do disco, e assim sendo, né, mais um single de sucesso, e é uma aposta da banda em entregar logo de cara 2 músicas aí com esse potencial radiofônico absurdo, para e pensa. Você pega um disco para ouvir pela primeira vez e tem aquele momento crucial, que ao meu ver sempre testa a aderência do ouvinte logo de início. Então tu passa a primeira, a segunda faixa e no melhor dos casos a terceira. Daí você já tem a atenção, a simpatia e ajuda e muito, né? Então eu acho que essa faixa funciona no sentido de continuidade. Então tá aqui, eu vou te entregar um single radiofônico de cara e de quebra você vai ter uma segunda que vai pelo mesmo caminho. Entendeu? Então vai ficar parecendo que eu tô jogando contra a banda, mas essa música é uma música que eu gosto, eu acho gostosa de ouvir, mas não dá liga. Mais pra frente vocês vão ver que tem outras que acabam fazendo esse papel muito bem pra mim. Ah, faz sentido mesmo, cara. Agora fala aí, Gleison, o que você tem a discordar de mim? Porque a gente sempre discorda, né, cara? Eu vou totalmente na contramão de vocês dois. Eu não sei de qual eu vou mais, mas assim, eu tô totalmente na contramão. Eu concordo com o William que ela é extremamente radiofônica. Eu acho que até considerando anos 80, né? A gente tem que lembrar que isso aqui é final dos anos 80 e é bem a cara daquele período. Mas, putz, essa música foi amor imediato. Essa aqui, quando eu ouvi a primeira vez, eu grudei nela, que eu devo ter escutado umas 5 vezes seguidas, de tanto que eu gostei da música. Assim, como diz o próprio William, que estão falando no Rock na Mesa, essa me pegou de jeito. Essa foi uma música que me pegou assim que eu escutei. Não digo que ela é a minha favorita do Roxette, mas eu tô para dizer que ela é a segunda. Né? A primeira não tá nesse disco. E assim, uma das coisas que eu gosto é que, além da Marie, ela dominar a música, mas eles têm uma coisa ali de pergunta e resposta que eu acho que, sabe, combina com o ritmo dela. E, cara, eu sou apaixonado. Não tenho o que dizer, assim. Então, né, já demonstrou todo o seu amor em relação a essa faixa. Agora, vamos aqui para a próxima aqui, Sleeping Single. Um single. Como é que essa música não foi single, então, cara? Mas aí tava, acho que ficou. Porque também ficou adormecida também, né? Sleeping, né? Mas aí você consegue imaginar ela hoje. É que ela tem. Não confunda. No geral, as músicas do Roxette são muito pegajosas, independente se são singles ou não. Mas tu consegue imaginar essa aqui sendo tocada no rádio massivamente como as outras? Cara, não. Acho que ela é meio... Assim, ela não é tão radiofônica quanto as duas primeiras, principalmente a segunda. Então, eu acho que não tira o mérito dela. Tá na rádio. Ela porque ela é um lado B, né? Ela é muita cara de lado B, eu diria até. Sabe? Tipo um lado B de um single, sabe? É que, de novo, né? Vamos lá. Se você pegar 10 amigos seus que são fãs de música, daí você traça um paralelo. Bom, quem são os 10 conhecidos que eu tenho que curtem pop rock, rock e heavy metal? Vamos colocar aí nessa seara, né? Quantos de fato vão no catálogo do Roxette além dos singles, além das coletâneas, além dos greatest hits? Cara. Pois é. Isso não tira o mérito da banda em ter boas composições, que é isso que você está falando. Essa música é muito boa. Tá? O fato dela não ser uma música que caiu no gosto popular não quer dizer que isso faz dela uma música ruim. Só que se você for parar pra pensar, cara, eu tô falando a nível de Brasil, tá? Eu não moro lá fora, não sei como é que é lá fora.
Mas aqui as pessoas vão pelos greatest hits, cara. Pega assim, 10 pessoas conhecem Rock 7. Música de novela, né? Conhece Rock 7? É. Conheço. O que você gosta? Cara, pode ter certeza, vai ser um single. Exatamente. Assim como muitas bandas aqui por aqui mesmo vai conhecer, né? Não só o Rock 7, vai conhecer muito pelos hits mesmo. Vai atrás daquilo, né? Então, Eu aliás, mesmo não conheço ninguém que seja fã de Rock 7 a ponto de conhecer a discografia de cabo a rabo. todo mundo Nunca aqui já ouvi ouviu. falar. Todo mundo aqui já viu podcasts de diversos criadores de conteúdo. Alguém já viu aqui, alguém citar qualquer disco do Rock 7 como um top de alguma coisa? não. Realmente é raro. E é raríssimo se você achar review de disco ainda. Claro que a gente não tá falando dos fãs da banda, né? Dos fãs, sim. Sim, claro. Sim. Sim, a gente tá falando do público geral, né? Daquele público que assim, né? Que é o público que realmente quer, às vezes, quer ir mais pelos hits, diferente dos fãs mais chiitas, né? Como eles falam, né? Que são aqueles mais Se você fanáticos. pegar uma lista de 100, não aparece um disco do Rock 7. Não, é muito difícil. Bem complicado. Mas, como você falou, eu gosto dessa música. Eu acho uma música bacana, mas realmente ela meio que não é muito lembrada, mas uma música legal. Ela acho que até um pouco diferente do que ela vinha antes, até uma coisa meio estranha, assim, mas assim. Mas eu curto, cara, é uma boa faixa. Menos agudo. Sim. Fala um pouco aí, Gleison, sobre essa aí, então. Bom, o que me chama a atenção nessa música é ela começar ali, pelo que eu entendi, com um saxofone, né? Ela vem diferente do que estava sendo feito antes, né? E para mim é um vocal mais sóbrio. Acho que se antes eles estavam tentando chamar mais atenção com as duas primeiras músicas, aqui já muda um pouco o tom para começar a entrar mais no disco mesmo, talvez no que fosse a proposta deles pro disco. Agora sim a gente começa a conversar na frequência do Rock 7, que eu pessoalmente gosto bastante. Essa aqui é já mais suave, sutil, tem áreas de balada pop. A Maria, ela canta de uma forma melancólica, ela tem essa característica muito marcante na forma de cantar, né? Porque ela interpreta. Você ouve a mensagem, sabe que ela está colocando o coração dela na música. Isso fica bem evidente aqui. Eu gosto muito do baixo dessa música. Vamos puxar um pouco para fora aí da voz e da guitarra, né, que são muito presentes sempre, mas o baixo aqui é uma delícia de ouvir. Então, para mim, aqui sim o disco começa, com todo respeito para os singles anteriores, mas aqui eu acho que é uma bela mostra do que esse disco tem muito mais a oferecer nas menos conhecidas do que nas conhecidas, com exceção de uma que eu vou revelar mais na frente. Essa música que fala de solidão, cara. Bom, quando você tem William Faria participando do podcast, aí, você não vai explorar a letra, ou seja, né? Deixa pra quem temos entende, aqui, né? Temos aqui um especialista em letras. Eu tô de férias aqui hoje, tu não me perguntou do significado, eu tô deixando. Na terceira eu deixei pra falar. É solidão. Então tá liberado, sim, claro, porque você tá aqui, que é como se fosse um papo de sofá. Você tá aqui conversando, aqui, eu não tô tomando esse negócio de cerveja, porque eu sou de família, então tô tomando... Ótimo, nunca faça isso. Eu também não, eu tô tomando um chá de suco de guaraná, sem glúten. Isso aqui. Então, aí... Tá branco. Então... depois, então, dessa aula de informação do nosso grande William Faria, então vamos para a próxima aqui. Paint. Cara, a Paint, inicialmente, o instrumental dessa música me lembrou bastante os primeiros discos da Madonna. O primeiro de 83 e o Like a Virgin de 84. E sendo esse um disco de 88, essa música carrega essa sonoridade que citei, né? E mesmo tendo saído alguns anos mais tarde, né, no caso desse disco aqui, ela carrega consigo essas características. Mas, obviamente, o Rock 7 tem esse toque europeu na forma de fazer pop, né? Coisa que a Madonna já não tinha na época, ela foi pro mercado norte-americano.
Eu acho que ela agrada em cheio quem curte pop rock com teclado baixo, tem um ritmo interessante, sabe? A letra dela, de forma bem sucinta, são metáforas, né? Sobre pintar uma nova vida e mudanças. É isso aí. Aí ela me lembrou um pouco Material Girl, realmente, da Madonna. Lembra esses instrumentais, me lembrou assim, alguma coisa, por causa daquela batida, aquele baixão, sabe? Aquela batida meio repetitiva que fica na cabeça também. O baixo é bem marcante ali, né? Ele vai conduzindo a música. Também, então... É uma música boa, é uma música legal também. Eu acho uma boa faixa, eu acho, assim... daquelas que realmente... Acho que o meio desse disco, assim... tá meio que, assim, são aquelas músicas, assim, que não são tão conhecidas, mas são músicas que são bem bacanas. O Paint parece mais tranquila, né, em relação ao que a gente estava ouvindo antes. Acho que o ritmo dela é um pouquinho diferente. Pensando agora, realmente lembra, né, a questão da Madonna ali. Mas assim, eu fiquei com aquela sensação que ela não chama tanta atenção quanto as anteriores. Claro, se a gente pensar em músicas radiofônicas, né, a ideia de The Look, Dressed for Success, realmente ela ela não tem a mesma cara, né? Mas isso também não quer dizer que a música seja ruim ou que diminua a qualidade dela. Mas para quem está acostumado, aí, igual a gente estava falando, que a maioria está acostumado com os grandes sucessos, aqui parece que falta um pouco daquele rock set dos sucessos que a gente tá acostumado a ouvir, né? É como se fosse um outro grupo aqui. Então, vamos para a próxima, Dance Away. Eu vou dizer assim, uma boa parte dessas músicas eu não... Já tinha escutado, mas não vou dizer assim que eu conhecia, só ouvi, né? Então, Dance Away para mim também é uma música não conhecida, mas que eu achei diferente, né? Referente às músicas anteriores, assim como eu falei de Paint. Mas aqui ela lembra um pouquinho, uma coisinha ou outra do que é o Roxette que eu estava acostumado a ouvir, né? O grande detalhe o que diferencia Dance Away de Paint é que aqui a gente tem uma música dançante que é muito do que o Roxette acabaria fazendo, né? Aquela coisa mais, talvez puxando um pouquinho para Dance Music que viria depois, né? E aí o disco segue, assim, eu perco um pouquinho nessas músicas que eu não conheço, porque daí eu preciso ouvir mais vezes para ir absorvendo elas, mas para mim continuamos ali continuamos bem. Você sabe que a letra dessa música, ela evoca aquele sentimento de liberdade, prazer na dança, por isso que ela tem esse nome, e é uma das raras composições que a Marie participa como compositora. Ela não só coloca a voz, mas ela compôs a música Cooper. E ela tem uma música, assim, ela tem uma musicalidade europeia dos anos 80, que eu citei na faixa anterior, mas aqui se mostra muito mais presente, sabe? E o nome faz jus, porque tem umas batidas dançantes, tecladão. Ela, de certa forma, pede por festa, sabe, pra ouvir numa danceteria, num pub, sei lá, onde você quiser, numa festa, sabe? Ela joga essa música que ela tem aquele, eu costumo dizer assim, uma endorfina na mente do ouvinte, sabe? Então ela funciona muito bem para esse propósito. É uma faixa para você dançar, para curtir, para fazer festa. Aqui não é o rock set introspectivo para chorar as mágoas, para curtir. Isso aqui é para sair, para festejar. Isso aí, realmente, o refrão é bem marcante, eu acho o refrão foda dessa música, eu acho, realmente ela bem nessa coisa das batidas, essa coisa que é mais dançante, a coisa que, né, que faz o ouvinte querer dançar junto também, né, nessa música aí, então, assim, a música muito boa, essa aí é uma dessas aí que não são tão conhecidas, é uma das que eu mais gosto, eu diria, vou te dizer, né, então, uma boa faixa, na minha opinião. E agora indo para a próxima, Cry. Why should I cry? Começa aí você, William, agora começando a chorar. Agora, vamos lá.
Cara, essa música, e realmente, né, tu usou uma palavra muito adequada, porque ela é uma expressão de dor emocional, mas ela também fala de superação. E isso torna a Cry uma balada introspectiva. Ela tem uma carga emocional forte, ela tem uma carga de intensidade. A Marie consegue cantar de forma tão sutil, ainda que ela esteja tentando passar uma dor emocional que a letra pede, e acaba se destacando aqui por causa disso. Ela é um bom exemplo de como o Roxette consegue ser essa unidade que joga em time, sabe? Tudo se fecha, tudo se completa. Por mais que você tenha ali duas figuras principais, você sabe que a banda toda ela joga pro time, entendeu? E eu acho que outra coisa que deve se registrar aqui, que eu acho que se aplica para toda a carreira do Roxette, é o backing vocal do Per. Porque ele cria uns momentos bem gostosos de ouvir. A harmonia química dos dois aqui é muito boa, cara. Os dois são ótimos cantando juntos. Sim, cara, é uma música muito boa. Realmente ela... Eu nem considero uma power ballad, assim, né? Mas é uma balada realmente, como você falou, mais introspectiva, um pouco mais... Não diria sombria, mas, tipo, realmente é um pouco mais pra baixo. Ela puxa um pouco não é uma música dançante como a anterior. Já não tá um momento, tipo assim... É tipo assim, um momento de calma. Tipo, ó, parou. Momento pra relaxar um pouco, pra repensar suas atitudes, né? Afogar um pouco as mágoas dessa vez. Então, essa aí eu acho uma boa faixa, essa aqui. Fala aí, Gleice, então, sobre essa. Bom, eu achei ela climática. Acho que resume o que eu estava tentando dizer, né? Ela é uma música climática. Para mim, ela fica aquela sensação de reflexão, né? Você pensar nos amores e nos desamores, né? Talvez até pelo que o William falou ali da questão de dores, né? Você sentir as dores e lamber as feridas. Fica aquele climinha no ar. E o mais interessante, né? Essa música no LP é a que encerra o primeiro lado, né? Então não é muito costumeiro você finalizar um lado com uma música mais. Então, agora vamos para... Agora, voltando aos hits agora. Chances. Né, que era... Pelo que eu sei, né? Pelo que eu fui pesquisar, ela foi uma grande aposta, né? Da gravadora, né? Essa daí, né? Que... Meio que mas aí, segundo... dizem que não, que parece que foi mais para apostar para o público mais inglês, que por ser uma música boa e tal, tem uma polêmica dessa aí, pelo que eu sei, mas assim, cara, uma boa faixa, na minha opinião, eu gosto demais dela, mas assim, dos hits não é o que eu curto tanto, assim, não tô falando que é ruim, mas tipo assim, dos hits, assim, é uma que eu acho um pouco abaixo. Mas fala aí, William, sobre essa aí. Tu acha ela abaixo? Não, um pouquinho abaixo. Pouquinho, não abaixo, não, pouquinho. Dos hits. Olha, eu vou dizer pra você que quando eu quero algo do Roxette que seja mais intenso, mais pop rock, mais pra cima, é pra músicas com esse ritmo que eu recorro. Chances pra mim é a pérola escondida do disco. Eu acho que merecia mais atenção. Ela tem um ritmo delicioso, cara, uma batida gostosa, sutil, marcante. Tem momentos aqui e ali, aquelas harmonias, um solo bem curto, mas marcante. E funciona demais, cara. É uma música perfeita, intensa, cativante pra caramba. E é isso. Eu já acho ela um potencial ponto positivo desse álbum. Fala aí, Gleice, agora sobre essa, então. Eu não lembrava dessa música. Não mesmo, não sei. Por algum motivo ela passou batida na minha história com o Roxette, não lembrava dela. E assim, eu fiquei, justamente por isso, ela para mim como uma música que prepara para a próxima. Ela, assim, já pensando no que vem depois. É verdade. Então,
Aí agora vamos para a próxima aqui, Dangerous. Foi o último single do disco, né, assim, teve clipe também, assim como a anterior. Cara, essa aí eu gosto bastante, acho uma baita de uma música essa daqui também, foi uma das músicas que mais me pegou quando eu escutei pela primeira vez. Então, assim, esse é uma das minhas favoritas do disco. Fala aí, William, sobre ela. Cara, pra mim aqui é outro hit. A gente joga uma luz novamente naquela questão da Marie e o Per fazem juntos ali aqueles backings, sabe? Então, quando eles cantam em dueto, soa muito bem, funciona bem pra caramba, mas também funciona nessa alternância, quando eles cantam uma parte aqui, outra parte ali. A métrica da letra é muito boa, as frases simplesmente funcionam, entendeu? Tem gancho, tem tempero, tem vida própria. A cozinha dessa música é sensacional. Eu acho que diferente das duas primeiras faixas, essa aqui vai por aquele caminho, né? Essa aqui da liga. Guardadas as devidas proporções, eu acho que ela tem uma agressividade, um senso de urgência que ajuda demais, cara. E o instrumental vai bem em relação ao que a letra fala, né? Porque ela fala sobre relacionamentos complicados e tensos. Inclusive, essa música é boa pra show, inclusive, também. Eu acho uma música que deveria chamar mais atenção, assim, sabe? Pelo clima que ela tem. Pelo que me parece um pouco, né? Mas o clipe também, mas enfim. Fala então aí, Gleison, sobre essa aí agora. Cara, eu acho essa música tão poderosa. Assim, nas primeiras vezes que eu ouvi ela, eu não dei muita bola. Comecei a gostar com o passar do tempo. E aí ela foi me ganhando a ponto de eu dizer que tá fácil ali no top 3 de melhores do disco. Tem essa questão que o William comentou e eu tava ali olhando as minhas anotações falando assim, ele acabou meio que falando o que eu ia falar, que é justamente isso. Eles fazem um jogo vocal, a Marie e o Per Gessle se intercalando e depois eles cantam junto e aí eles vão alternando as entonações que eles colocam dentro da música e, cara, isso dá um brilho diferente para essa música que ela fica... ela ganha alguma coisinha especial ali que, para mim, arriscaria dizer assim que tá hoje talvez esteja melhor que as outras, em questão dos hits, dos singles que tiveram, talvez essa seja a melhor, apesar de que ainda tem coisa boa para vir até o final do disco. Agora, indo para a próxima aqui, Half a Woman, Half a Shadow. Essa música ela carrega uma atmosfera diferente das demais. Se você ouvir com atenção, ela acaba sendo mais densa, mais intensa. Isso fica muito evidente no instrumental, marcante, pesado. E também na forma como a Marie canta. A marcação dela contribui muito para isso. Porque a letra ela fala sobre isso aí, dualidade, conflitos internos e tal. Então ela, sendo bem sucinto, é isso que ela me passa, tanto na sua execução instrumental quanto na letra. Ela é bem poderosa, eu acho, essa faixa também. Acho que ela segue um pouco nisso, só que realmente acho que ela consegue ser até um pouco mais pesada, até se for analisar, por exemplo, do que é Cry, que é uma balada mais introspectiva, por exemplo, nesse sentido de ser uma coisa mais séria, eu acho. Acho que essa aí consegue ser um pouco mais pesada aqui. E, cara, a música é muito boa, realmente o vocal dela tá perfeito nessa faixa, tá na medida certa, assim, então é uma música, assim, bem bacana, na minha opinião. Fala aí, então, Gleison, então, em relação a essa. O que eu tenho para dizer dessa música é que, para mim, ela parece que tem o DNA do Roxette. Assim, essa música me soa com o DNA do Roxette. Não tem muito, assim, o que dizer dela. Então, vamos aqui para a próxima, View from a Hill. É uma boa faixa, acho que é uma faixa legal, tem um lance
Acho que puxa um lance dançante ali no instrumental ainda também. Eu acho que falta um pouco no início ali na There's a Way, né? Um pouco que tem nisso, eu acho. Falta um pouco nos instrumentais ali. É uma filha de época, essa música. Sabe? Ela soa como a época pede. Ela tem melodias bem acessíveis, dançante. E ouçam isso de forma bem respeitosa. Ela é datada. Sabe aquelas trilhas sonoras de filme? Tem praia, sol queimando, pessoas com aquelas roupas dos anos 80, Miami Vice, sabe? É isso aí, cara. O óculos baixo neon. O baixo é bem interessante, é marcante, tem um peso legal. No mais, eu não acho grande coisa, tá? E a Mari, como sempre, canta muito bem, mas eu não me conecto com essa música como eu gostaria. Então, falem um pouco do Leison. Eu diria que é justamente isso. Essa música ela tem a cara dos anos 80, né? É aquela coisa de teclado, saxofone, sintetizador, um pouco do que a gente veria nas danceterias da época, né? Mas é justamente por isso que ela não traz assim muita não traz muita conexão, né? Ou ela não pega quem não é aficionado pela banda, quem só está acostumado com hit, só está acostumado o ouvinte casual do Roxette não vai assim dar muita atenção para essa música. Vai ficar aquela sensação assim, tipo, tá, ok, beleza, vamos, já que hoje é muito fácil, pula, vamos pra próxima. Mas ela passa batido, né? Digamos assim. Isso. Agora, indo pra próxima, né, a Could Never Give You Up. É interessante, essa aí, talvez eu diria que é essa aí que eu menos me conecto. É que eu menos falo, sim, eu gosto, mas assim, se estiver tocando, beleza. Mas, tipo assim, não é a parte que eu vou escutar. Não é aquele disco que eu vou pegar só pra ouvir essa daqui. Não, pra mim é um disco assim que é uma música assim, que eu não me pega tanto. Mas é boa ainda, entendeu? Então, falei um pouco, William, sobre essa. Eu acho que a voz do Per é muito boa, cara. São inúmeros exemplos de músicas que ele canta e que soam muito bem. É uma voz suave, agradável, é um timbre bem característico dele. E o fato dele ser o principal compositor deixa a coisa mais interessante, porque o que acontece aqui, né? O que a gente tem? Ele compõe, a Mari canta. Tá, e ela coloca a interpretação dela, mas quando ele canta as próprias composições, ele canta da forma como ele imaginou na cabeça dele. Tá, então tá aqui o grande mérito da música. E é uma baladinha pop, romântica. Vamos dizer assim que seria um bom meio termo para as músicas mais pop em relação às baladas clássicas que a gente conhece, tá? Tem detalhezinhos na música que são bem interessantes se você conseguir captar, sabe? Se eu tô ouvindo com fone de ouvido, tu consegue pegar coisas boas aqui. Dá pra dizer que é uma música para dançar, né? Apesar dela ter ela ser um pouco mais lenta, mas ela é uma música assim, ela é gostosa para dançar. Eu fiquei com essa sensação assim ouvindo a música. Talvez me faltou os fonezinhos, ouvir ela com os fonezinhos para poder captar esses detalhezinhos a mais que o William mencionou ali. Mas é uma música legal eu acho uma coisa interessante do Roxette é que assim, a gente fica tão acostumado a ouvir a Mari cantar que é bom ter o Per Gessle cantando de vez em quando. Muda um pouco, você presta mais atenção quando ele canta, justamente porque não é sempre que ele canta. Exatamente. E agora chegamos caminhando para o final do disco, Shadow of the Doubt. Que é uma música, acho que é um pouco mais pesada, eu acho, em relação também às outras, eu acho. Falta um pouco ali, eu acho assim. Dessas aí, eu acho uma faixa. Cara, eu vou te dizer que dessas do lado B, assim, se eu fizesse assim. Não, top 3 eu acho um pouco exagero, mas eu colocaria um top 5 ali do disco.
provavelmente vou ser o único, né, William? Fala o que você quer dizer, então. Você vai execrar, então, talvez? Então, essa daqui, então... Você que se engane. Porque pra mim ela emenda no anterior, ela não dá pausa. Tá? Ela termina uma, vem essa na sequência. É uma pérola no disco. Uma outra pérola. E eu acho que pros ouvintes que estão aí mais apegados pros greatest, né? Vale a pena parar pra ouvir essa música aqui, cara. Porque ela tem um ritmo gostoso. Ela tem melodias que te prendem. A Mari tá cantando lindamente. Tá? Tem aquela assinatura do Roxette. Que aqui no segundo disco já mostra uma química absurda entre os dois. Tá? Tem um ar meio dramático na música, né? Na forma como a mensagem quer te passar e tudo. E, cara, a Mari no final da música dispensa comentários, ela se entrega completamente pra faixa. Pra mim essa música é dela, cara. Apesar de não ter sido ela. Na verdade, ela compôs essa música com o Per, tá? Corrigindo aqui já ao mesmo tempo. Ela compôs essa música também. Então ela tem um baita peso aqui na responsabilidade da execução dela. Se não me engano, são 2 ou 3, né, que tem composição dela 3, junto com ele, né? Uhum. Bom, eu vou na contramão de vocês, apesar de eu achar que a voz dela tá linda nessa música, eu não, sei lá, eu acho que eu já tô ansioso pela próxima, então já não prestei tanta atenção, sabe? Ela já não, meio que, tipo, vai. É o do contra, é do contra, o Gleice adora ser do contra. Vai que eu quero ouvir meu coração. Então vamos logo. Então vamos pra próxima. Finalizando o disco, Listen to Your Heart. Listen to your heart. Então, chegamos aqui na faixa que talvez seja o maior hit do disco, eu acho, né? Se for analisar. Ela foi até trilha de novela aqui, né? A trilha sonora internacional da novela Sexo dos Anjos de 1989. E pelo que eu vi, ela foi inspirada por um amigo próximo do Per, que estava em turbulência emocional, preso entre um relacionamento antigo e um novo amor, né? Então, tem esse lance aqui, que é uma das mais conhecidas, enfim, do Roxette. Só tem uma coisa a dizer, um desabafo aqui em relação aqui. Nesse canal temos um episódio sobre These Days do Bon Jovi. E que em um tal momento, o companheiro de William Faria, que por mais que esteja desaparecido, mas eu tenho que falar aqui dele, grande Carlos Monteiro, teve a coragem de falar sobre a versão dessa música feita pela Pablo Vittar, que ficou, qual que é o nome da versão mesmo? Tô até esquecendo das coisas, viu? Pede pra eu ficar. Listen to Your Heart virou Pede pra eu ficar, ok. Que acabei ouvindo e, né, meu Jesus, nem vou falar muito, né, porque talvez serve para um episódio de versões brasileiras, né, vergonha alheias, mas isso que eu tenho a dizer. Carlos, então aqui você está sendo citado novamente por esse feito que você conseguiu fazer nesse episódio do These Days. Então um abraço aí pro Carlos aí em relação a isso. Então, William, fala um pouco dessa aí, então, sabe? Tem a dizer mais sobre essa música aí. Pra mim é Elite, né? Não é assim que se diz? Pra mim, se estamos falando de balada do Roxette, pra mim aqui tá... Vamos fazer assim, pensar assim, muito de pronto, as top 3 baladas do Roxette, tá aqui uma delas. Essa tem que estar na top 3. Escolha qual vocês quiserem as outras duas, mas essa aqui tem que estar. Essa aqui tá no pódio. Cara, pra mim... Pra mim, assim, ela é excelente, ela é sofrida, melancólica, emotiva, mas no fim das contas ela tem uma mensagem, né, que procura te encorajar a fazer as coisas que o seu coração manda. Então ela tem uma mensagem forte, né? Ouça o teu coração antes que você... olha que forte. Ouça o teu coração antes que você o diga adeus. Quer dizer, ouça o teu coração antes que você morra, cara. Viva! Entendeu? É forte pra cacete, cara. Viva intensamente antes de morrer. Pra mim, fecha o disco com maestria, cara. Pra esse aí não tem nem o que falar.
Essa aí é a música pro cara pegar uma cerveja quente ali, tomando e fumando, uma cadeirinha de plástico, né? Quem Essa fala mal daí. dessa música Então, não imagina- teve vida. Não teve vida, não amou, não sofreu. Não ouviu o próprio coração. Talvez tenha que. É. Não foi chifrudo, talvez, né? E não soube como Jorge, superar. não é assim, não linka as também. músicas ao chifre, cara. Pode ser que aconteça, mas nem sempre. Mas aí depende muito, sei lá, como que foi a situação do cara também, né? Como é que foi, né? Dependendo, né? Às vezes o cara não soube superar também. Mas, enfim, eu vou falar minha opinião rapidinho, eu já falei, né? Que é a minha favorita desse disco, que é uma música excelente, né? Eu conseguiria colocar numa lista de melhores baladas, eu diria. No geral, colocaria essa daí. Essa aí é música boa pra realmente sofrer, assim, né? Então, fala aí, Gleice, sobre essa aí. Bom, é uma balada lindíssima, né? Para fechar o disco. Na minha opinião, quando a intenção é fazer esse tipo de balada, né? De derreter o coração, Roxette é nota 10, porque eles conseguem atingir com maestria isso. Aqui a Mari volta a fazer uma coisa que eu estava sentindo falta nas músicas anteriores, que é soltar a voz, explorar o que ela tem de alcance, de potencial. Ela estica as frases em alguns pontos ali, e cara, eu viajo ali com ela, né? Ela cantando, eu vou longe. Você consegue lembrar de várias coisas enquanto tá ouvindo ela cantar, e é justamente isso, é se deixar levar, é aproveitar, é curtir, e principalmente, né, como o William disse ali, é entender o recado do quanto a gente deixa, né, de fazer coisas, muitas vezes pensando no que os outros vão dizer, pensar, e quem deveria estar aproveitando a própria vida. Eles fecham os dois lados do disco com músicas para você pensar, né? São músicas mais reflexivas ali, em questão de letra. Exatamente. É bem parecido mesmo isso aí mesmo. Analisar, é bem isso mesmo. Mas então, agora chegamos às considerações finais. É a hora que o William não gosta, né? Que é de dar nota. Mas, como aqui são as regras, então, né, William? Infelizmente. Agora, considerações finais e nota de 1 a 5 a Looking Sharp. Então começa aí você, William. Eu dou nota 8 pra esse disco, sendo bem generoso. Eu acho que ele é um filho de época. Então, ele é muito importante pra banda, ele tem sucessos, ele ajudou a consolidar, criou um degrau bem sólido. Em relação ao primeiro, ele é muito, assim, se você ouvir o primeiro álbum, eu tava fazendo esse exercício hoje, eu ouvi o primeiro disco hoje, e ele é um pop bem europeu, gélido, sabe, bem aquela coisa fria, e o segundo, ele já vem com um boom, com uma energia, com uma força. Eu acho que esse disco é tão bem direcionado, eles estavam tão convictos do que eles queriam, onde eles queriam chegar, porque então eu acho que se justifica esse álbum. E o próprio título, ó, preste atenção, Look Sharp, né? Nas páginas dos jornais, queremos ser grandes. Preste atenção nas letras, é isso. É isso, então, meu veredito é nota 8. Então, cara, é o meu favorito da banda, então vou dar nota, cara, vou dar quebrado, vou dar um 4,5, de 1 a 5, dá 4,5. 4,5? Né? Assim. Não, é de 1 a 5, porra. Ah, tá. Tá, eu dei nota 8. Eu não sabia que era de 1 a 5. De 1 a 5. Mas nota 8 é 4, porra. Nota 8 é 4, porra. Mas pra analisar, então você deu 4, parece que eu tipo disco também, então. Tá, o cara tomou susto aqui, então, pô. Tá, então, ó. Então, 4,5 pro álbum. Assim, é um grande disco, com grandes hits. É realmente um salto de qualidade muito grande, né? Então fala aí, Gleison, em relação a esse disco também.
Bom, é um disco com vários hits, com várias músicas com a cara do Roxette, que faz você curtir, dançar, pensar e tudo mais. Para mim, eu acho que vale uma nota 4. Assim, é uma mudança, ainda tem bastante coisa para vir, né? Acho que eles ainda apresentariam embalado aqui, né, no sucesso desse disco, nas músicas desse disco, eles começam a mostrar cada vez mais, né, com o que vem depois. Falta, claro, da minha parte, acredito, ouvir um pouquinho mais e entender melhor aquelas músicas que não são tão conhecidas, mas eu acho que vale a audição e é um disco muito bom, sim, principalmente se você entender a época em que ele... Vamos lá, já finalizando esse episódio agora, né? Então, William, valeu aí por participar, aceitar participar aí, que a gente estava já marcando já há muito tempo, mas aí houve certas confusões no meio do caminho, mas agora a gente conseguiu gravar finalmente, agora, para falar sobre esse disco. Tamo lá com o podcast a 1000 por hora, toda quarta-feira. E assim, se Deus quiser, a gente continua, né? Cada semana um tema diferente. Tem o nosso grupo no Instagram. Vocês vão nos encontrar como @podcast Rock na Mesa. Ali vocês vão encontrar o Linktree dos nossos principais links, né? Os agregadores de podcasts que a gente está hospedado. Então lá tem Amazon Music, Orelo, tem Apple Podcasts, Spotify, enfim. E tem o nosso grupo de WhatsApp para ouvintes e amigos também, porque já depois de tanto tempo a gente acaba fazendo um vínculo de amizade, que é bem interessante participar também. E é isso, pessoal, estou muito feliz de estar aqui de volta. Foi um excelente tema, foi muito bom revisitar esse disco. Já tinha, como eu disse, já tinha feito no Rock na Mesa lá a coletânea e toda a discografia, né? E então foi muito bom revisitar esse disco. É bom fazer um episódio dedicado, gostei bastante. E obrigado aí por me trazerem de volta. E obrigado, Gleidson. Obrigado, Jorge. E é isso aí. Então, se despede aí, Gleidson, agora, de todo mundo também. Agora, o que tem mais a dizer sobre esse episódio? Bom, primeiro de tudo, agradecer o William por ter topado participar com a gente aí, em meio à agenda turbulenta, né? Diz que o rapaz aí tá com a agenda fechada até quase metade do ano que vem, com tanta coisa para gravar e para resolver. Obrigado, William, por ter participado conosco, foi um prazer imenso. Jorge, obrigado mais uma vez aí por compartilhar desse espaço aqui para a gente poder falar de boa música. Agradeço a todo mundo que assistiu ou ouviu a gente aqui, né? Estamos sempre, como eu digo, estamos sempre aprendendo, sempre tem alguma coisinha nova para conhecer. E até a próxima. Valeu, galera. Até mais. Então, pessoal, agora já me despedindo. Muito obrigado quem assistiu até o final esse episódio. Se inscreve nesse canal para receber as notificações, dar o like, compartilhar para todo mundo, seus amigos aí. Também, quem quiser entrar no grupo do WhatsApp para ouvintes e amigos também, né? Pode entrar lá no grupo, né? Seguindo as regras. Também, escuta o podcast nas plataformas de streaming para caso você não conseguir ter tempo de ver essas belas faces, né? Então aí você acaba ouvindo nos streams, né? Tendo um pouco menos preocupação, né? De ficar vendo em vídeo. Então aí pelo menos tem um áudio ali, né? Para ouvir. Então é isso, pessoal. Agradeço o William e Gleidson. Então nos vemos numa próxima e até mais, pessoal. Fui. Valeu. Até mais. Pronto, obrigado. Agora parou.